Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou apresentar um pouco, né, do tema da minha dissertação, que é a análise técnica e econômica da gasificação dos resíduos agroindustriais da cana-de-açúcar, produção de metanol. Eu fiz uma pequena adaptação, né, para esse artigo de economia da energia. Então, hoje eu vou apresentar a produção de metanol a partir da gasificação dos resíduos agroindustriais da cana-de-açúcar, desafios e oportunidades para o Brasil. Estou sob a orientação da Ana Maria Pereira Neto e com a orientação do Rinaldo Palacios. Sobre a agenda de hoje, né, vou começar um pouco com alguns conceitos de biometanol, de gasificação, como que são os processos de conversão. Depois vou falar um pouco da evolução dos custos e viabilidade econômica, né, da produção do biometanol. Projeção, né, aqui projeção estou falando principalmente de custos, atrelados a custos, os aspectos limitantes e desenvolvimento e análise crítica. Dentro, né, dos conceitos importantes aqui para entendimento do artigo, nós temos o metanol. O metanol, na verdade, ele é uma molécula simples da função de álcool sintetizada a partir de fontes de carbono. Essas fontes, né, elas podem ser tanto como fontes fósseis, como carvão e gás natural, como ela também pode ser obtida através da biomassa. Então, o metanol ele é um produto essencial, né, para produzir outros produtos químicos, combustíveis. Ele também pode ser utilizado como solvente. Um dos usos aqui no Brasil, a gente pode dizer que é atrelado ao uso utilizado na produção do biodiesel, né? Atualmente, né, 98 milhões de toneladas de metanol são produzidos, principalmente através dos combustíveis fósseis, sejam eles, né, o carvão ou gás natural. Temos também, né, que o processo do metanol eles são muito bem desenvolvidos e conhecidos, né, inclusive exclusivamente quando a gente fala da gasificação através do carvão ou do gás natural. Ao passo que da biomassa a gente ainda tem problemas de desenvolvimento, né? Principalmente depois, para fechar, a gente vai trazer um pouco dessa problemática, né? Que não são tecnologias muito usuais, que a gente tem uma certa falta de investimento e de políticas atreladas ao desenvolvimento, né, da gasificação e produção do biometanol. Então, o biometanol ele está bem alinhado com a economia de baixo carbono, né? Essa transição energética pela qual o mundo está passando, e também ele está bem atrelado com o desenvolvimento de novas tecnologias que produzam produtos com baixa intensidade de carbono. Então, o metanol renovável, ele como eu já citei anteriormente, ele é produzido através de energia e matérias-primas renováveis. Então, os dois tipos principais, eles são o biometanol e o metanol. Mas antes de entrar mais específico, cerca de 0,2 milhões de toneladas somente são produzidas do metanol renovável. Então, dentro daqueles 98 milhões, somente 0,2 é produzido através do metanol, produzido através da biomassa e é um metanol renovável. Hoje, atualmente, a capacidade instalada, né, da produção de gás natural ela representa 52% de toda a capacidade instalada e o carvão representa 35%. O metanol, como que é obtido o metanol? Então, o biometanol, que é um dos principais, né, tipos, né, dentro do metanol renovável, ele é produzido através da biomassa, matéria-prima renovável. Então, temos como exemplo recursos florestais, resíduos agroindustriais, resíduos sólidos urbanos, biogás, licor negro da indústria de celulose. Já o e-metanol é obtido através, né, de fontes renováveis. Então, ele pode ser obtido, por exemplo, através do hidrogênio verde,
o hidrogênio verde sendo produzido de fontes renováveis, ele é, sim, um metanol renovável, tá? Aqui a gente mostra um pouco, né, de como são os processos principais, os processos mapeados hoje, né, para a produção de metanol. Então, temos aqui a biomassa, com o processo de conversão gaseificação, com produto intermediário syngas, ou gás de síntese, bem conhecido no Brasil, que se transforma em biometanol. Aí, nós temos aqui um biocombustível renovável com baixa intensidade de carbono. Quando a gente desce um pouco e a gente vai ver, né, o carvão como principal matéria-prima pelo processo de conversão gaseificação, obtém o syngas, e nós temos aqui como produto final o metanol marrom, que ele é um produto não renovável com alta intensidade de carbono. Aqui a gente trouxe também um mapa bem, não é um fluxograma bem conhecido, né, aqui do setor, que ele mostra as fontes de biomassa, os processos de conversão e o energético. No nosso caso, a gente está utilizando resíduos agroindustriais com o processo de conversão gaseificação posterior, transformação no gás de síntese, e aí sim temos a produção do metanol, que é o energético final e desejado, tá? A gaseificação, vou trazer um pouco para vocês como que é esse processo de gaseificação. A gaseificação ela tem como objetivo principal a produção do gás combustível através da oxidação total da biomassa em temperaturas elevadas. O gás obtido nesse processo, ele é chamado de gás pobre, e ele também tem um baixo poder calorífico, né? Então, dependendo do objetivo que você utiliza esse gás, ele pode ter alguns benefícios quando se comparado com uma combustão direta, por exemplo, tá? Então, a gente tem aqui como característica principal um gás calorífico de médio poder calorífico, né, até 5 megajoules newtons por metro cúbico. A gente também pode utilizar diferentes tipos de gaseificação, como tipos de agente de gaseificação, como ar, vapor de água, oxigênio. E aí aqui a gente também tem nessa figura algumas demonstrações de gaseificadores. Eu não vou focar muito, né, de onde entra a biomassa, como que é esse processo. Em cada um desses gaseificadores, aqui a gente tem um contracorrente, um gaseificador concorrente, aqui fluxo cruzado e leito fluidizado. O gás de síntese, esse gás pobre resultante da gaseificação, ele é chamado de gás de síntese, né? Então, ele é bem conhecido, ele tem diversas aplicabilidades, né? Então, como vocês podem ver, esse gás de síntese, ele pode ser transformado em metanol, pode ser transformado em cera, gasolina, gasóleo, nafta, ou ele pode ser também transformado em gás natural sintético ou no metanol, tá? Que é o nosso foco, né? Então, ele tem diversas aplicabilidades, né? E aí vai depender de cada usabilidade do produto. Então, aqui a gente tem um pouquinho da evolução dos custos. Então, segundo esse autor, né, a gente tem que uma planta de cerca de 400 mega de produção do metanol, cerca de o custo operacional e de investimento, o custo total da planta, ele gira em torno de $1.092 por cada megawatt instalado. Claro que esse custo deu uma pequena redução, depois eu vou passar para vocês dados mais atualizados, mas aqui é interessante que ele faz uma divisão por custo, por parcela de custos. Então, hoje a gente tem que cerca de 57% do custo total atrelado aqui, ele está sendo um custo da planta de gaseificação. Ou seja, a planta de gaseificação, ela contém mais do que metade de todos os custos, né,
de todo o projeto de produção de metanol renovável. Quando a gente olha aqui, a gente tem essa visão é para a gente ter uma noção de como os diferentes tipos de metanol, eles possuem diferentes tipos de precificação e de custo também, né? Então aqui, considerando o preço da biomassa, né, menor que $6 por gigajoule, aqui a gente tem que esse custo pode variar de $327 por tonelada de metanol produzida, quanto 764. Ao passo que quando a gente sobe um pouco esse preço, né, da biomassa, desse custo da aquisição da biomassa, a gente tem de 455 até 1.013. Aqui a gente também pode mostrar, né, outros com os custos de produção correntes ou uma produção um pouco mais madura, que se a gente vê, ele diminui, cai de 327 para 227, tá? Sobre a projeção. Aqui a gente traz uma projeção, né, olhando um horizonte de 2020, né, um horizonte bem atual, até um horizonte de 2050. O que a gente nota aqui, né, e aqui é resíduos sólidos urbanos, ele vai fazer uma comparação também com resíduos sólidos urbanos, então a gente vê aqui que conforme os custos, né, eles vão passando de 2020, mínimo, máximo, eles vão decrescendo, né, principalmente o custo, né, de mínimo aqui de CAPEX, que é o investimento inicial do projeto, e a gente tem se vocês notarem, a gente tem uma redução também aqui no custo da biomassa e no custo de operação, né, dessa planta. Então, a projeção conforme você tem uma inserção dessa tecnologia em uma curva de aprendizado, você passa a ter reduções de custos. Quanto mais você tem políticas de fomento, né, para esse tipo de biocombustível, você acaba aqui disseminando a tecnologia e, consequentemente, diminuindo o custo. O que a gente tem de aspecto limitante hoje? Para além do custo do gaseificador, que ele corresponde a 57%, a gente tem um outro fator, um aspecto limitante aqui, que eu tenho metanol, eu tenho o biometanol tem um custo um pouco maior, só que eu tenho um produto padronizado no mercado, então eu tenho o metanol. Quando a gente olha, né, a curva de preços desde 1995 até 2020, a gente vê principalmente os preços aqui ajustados pela inflação de 2020, nós temos aqui que grande oscilação do metanol no mercado. Então, a gente tem diversos vales aqui, né? Isso pode ser um dos aspectos limitantes, conforme a gente comentou anteriormente, que em 2016 o Brasil optou por reduzir ou fechar todas as fábricas de metanol. Isso pode ser uma consequência aqui do que a gente está mostrando como aspecto limitante. E análise crítica, né? O preço do metanol ele está muito atrelado, como você tem a maior parte da sua produção, né, de sua capacidade instalada para a produção de metanol atrelado ao gás natural, qualquer tipo de preço, por exemplo, qualquer problema no preço do gás natural, isso ocasiona uma elevação, uma diminuição do metanol. Então, existe também muitas barreiras atreladas também ao desenvolvimento da gasificação, né? Necessidade de pesquisa para a diminuição do custo total dos gaseificadores e também uma obtenção de maior rendimento, né, nessa tecnologia. E também necessidade de uma política nacional para promoção do biometanol, já que a gente vai elevando aí ao passar dos anos a adição de metanol dentro do biodiesel e também promoção de tecnologias cada vez mais limpas, né, atreladas à economia de baixo carbono. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.